Hoje eu vou responder uma pergunta que tem gerado muitas dúvidas entre as pessoas. Qual a diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada? Venha conferir aqui no meu vídeo de hoje. Eu sou a Débora Gelman. Bem-vindo ao meu canal! A questão da definição da guarda dos filhos menores, ela é essencial quando estamos diante de um divórcio ou de uma dissolução de união estável. Esse ponto é um dos principais pontos a serem definidos pelo casal. Mas o que significa a guarda? A guarda, ela é um dos atributos do poder familiar. Tanto o pai quanto a mãe, eles têm esse poder familiar, que são direitos e deveres em relação ao filho menor. E esse dever decorrente do poder familiar, ele se refere às responsabilidades que os pais têm em relação aos filhos, que são a criação, a educação, assistência material, assistência financeira, enfim, os pais têm que proteger os seus filhos. Essa é uma obrigação decorrente do poder familiar. E a guarda, como eu disse, ela é uma das formas de se exercer esse poder familiar. É direito dos pais terem os seus filhos menores. Quando eu falo filhos menores, são crianças e adolescentes até 17 anos de idade. Quando o adolescente atinge os 18 anos, ele já é maior e ele não precisa mais ficar sob a guarda dos pais. É o direito dos pais terem os filhos em sua companhia, de participarem da vida, da criação, da rotina dos seus filhos. Esse é um direito dos pais e principalmente dos filhos. Os filhos merecem ser protegidos e a guarda é uma das formas de proteger o filho. Mas como é fixada essa guarda? Essa guarda ela pode ser fixada de duas maneiras. Ou o casal, em comum acordo, decide como ela vai ser realizada, e aí o casal contrata um advogado, cada uma das partes pode ter o seu próprio advogado, chegam num acordo, e esse acordo é levado para o juiz avalizar, para o juiz homologar esse acordo, e aí sim a guarda ela vai ser fixada de acordo com a conveniência dos pais. Os pais é que vão decidir como ela vai ser feita, ou se os pais estiverem em litígio, em briga, estiverem em conflito e não conseguirem chegar nesse acordo, eles vão ter que deixar o juiz decidir. Através de uma ação de fixação de guarda, vai ter que se contratar um advogado. Esse advogado vai ter que ajuizar essa ação de fixação de guarda, e aí é o juiz que vai fixar o tipo de guarda de acordo com o melhor interesse do menor, e de acordo com os argumentos, com as provas fornecidas pelos pais no processo. Enfim, depois de eu ter dado esse panorama geral do que é a guarda, eu vou falar de dois tipos de guarda no vídeo de hoje, que é a guarda compartilhada e a guarda alternada. Muitas pessoas confundem a guarda compartilhada com a guarda alternada. E no vídeo de hoje eu vou desmistificar essa questão. Vamos lá? Vou falar agora sobre a guarda compartilhada. O que é essa guarda compartilhada? Que todo mundo fala. A guarda compartilhada, ela é a regra. É a guarda prevista no nosso Código Civil. E o que significa essa guarda? Significa que as decisões em relação à criança, ao filho menor, vão ser tomadas em conjunto pelos dois genitores. Quando eu falo em genitor é o pai ou a mãe. Falamos em genitores. Então, as decisões que dizem respeito ao filho, por exemplo, escolha de médico, escolha da escola, escolha da religião, tudo que disser respeito à criação, à educação, à rotina do filho, os dois vão decidir de forma conjunta. Isso é muito importante porque permite que tanto o pai quanto a mãe participem ativamente da vida do seu filho. Mas isso não significa que a criança vai morar com os dois. Na guarda compartilhada, a residência, que é a moradia da criança, vai ser fixada com um dos genitores, um dos pais, normalmente com a mãe, mas não necessariamente,
Por quê? Porque vai ser avaliado pelo juiz o que vai beneficiar o filho. Qual é o melhor interesse do filho? O juiz vai analisar todas as circunstâncias, vai analisar todas as situações que envolvem o filho e vai definir o que é melhor para a criança. Então, na guarda compartilhada, residência com um dos dois, normalmente com a mãe, mas as decisões são tomadas em conjunto. E aquele pai ou mãe que não morar com o filho vai ter direito à convivência. Não é visitação, é convivência. Ele vai conviver com o filho e, obviamente, essa convivência ela vai ter que também estar regulamentada nesse acordo da guarda, e essa convivência vai se dar de acordo com o caso concreto, de acordo com a rotina da criança. Aquele pai que não morar com a criança, ele vai poder ficar com a criança normalmente fins de semanas alternados, vai poder dormir com o filho 1 ou 2 noites por semana. Tem que tomar cuidado para não atrapalhar a rotina da criança, é muito importante. As férias normalmente são divididas, metade com um, metade com outro. Metade das férias com um dos genitores, a outra metade com o outro. Isso tudo vai variar de acordo, repito, de acordo com o caso concreto. Essa é a definição da guarda compartilhada. Os dois participam, os dois decidem, mas a criança mora com um dos genitores. E essa é a regra. O juiz e o Ministério Público, sempre que possível, vão privilegiar a guarda compartilhada. Por sua vez, a guarda alternada significa, como o próprio nome diz, alternar a residência. A criança vai ficar períodos com o pai e períodos com a mãe. Normalmente, 1 semana com um, 1 semana com outro, 2 semanas com um, 2 semanas com outro. O tempo vai ser igual entre o pai e a mãe. Nesse tipo de guarda não é fixada a residência, a criança acaba residindo com os dois, tem 2 casas, mas não é um tipo de guarda que o Ministério Público e o Judiciário gostam. É muito raro o promotor e o juiz concordarem com essa alternância de residência. Isso tem que tomar muito cuidado. Os dois também decidem tudo que diz respeito ao filho, mas o filho acaba tendo 2 residências, ficando com os dois. E isso pode prejudicar o filho, porque pode prejudicar a rotina, dá uma sensação de instabilidade. Então, dependendo do caso, eu já vi casos em que o juiz concedeu, aceitou a fixação da guarda alternada, mas por quê? Porque os pais já praticavam essa guarda alternada em relação ao seu filho. Acontece muitas vezes do casal se separar de fato, mas não formalizar essa separação em juízo, não se divorciar e nem dissolver a união estável. Pode acontecer do casal se separar e durante alguns anos a guarda vem sendo feita da maneira como eles decidiram. Então, é muito comum, eu já vi casos em que a criança ficava 1 semana com um e 1 semana com o outro, e aí anos depois o ex-casal decidiu formalizar essa separação e pediu a fixação da guarda alternada. O Ministério Público, apesar de não recomendar, nesse caso o Ministério Público acabou aceitando e o juiz homologou essa guarda alternada. Mas eu repito, é muito difícil de ser concedida, de ser fixada, e eu não recomendo. Só recomendo para determinados casos. Então, o juiz vai analisar o caso concreto e ver se vai de acordo com o interesse do menor. Isso é muito importante. O interesse do menor sempre vai ser levado em consideração. Não é interesse dos pais, é o interesse do filho menor. E a guarda alternada, às vezes, ela pode ser muito interessante quando os pais moram no mesmo prédio, moram na mesma rua. E aí, nesse caso, a rotina da criança não vai ser atrapalhada. É uma possibilidade e é interessante a guarda alternada ser fixada nesse caso. Outra questão que eu preciso falar que é absurda.
o pai do seu filho te disser que a guarda da criança vai ser dele porque ele tem melhores condições financeiras, não acredite, é mentira. Não é esse o fator que vai ser levado em consideração pelo juiz, porque a pensão para filho, a pensão alimentícia está aí para isso, justamente para suprir todas as necessidades do filho. O que vai ser levado em consideração vai ser quem é que tem melhores condições de cuidar do filho, de criar o filho. E o filho, muitas vezes, vai sim ser ouvido por um psicólogo. Então, essa questão de quem tem melhores condições financeiras cai por terra. Não admita jamais esse argumento, e esse argumento é falso, é absurdo. Esse argumento tem que ser repudiado. E se os pais estiverem em conflito em relação à fixação da guarda, um psicólogo provavelmente vai ser ouvido, vai participar e vai ouvir a criança. A criança muitas vezes vai precisar ser ouvida e o juiz vai levar em consideração a voz do filho menor. Eu sempre recomendo que o casal tenha diálogo. Não é porque o casal se separou que a família acabou. A relação conjugal terminou, mas a relação de pai e mãe são eternas, nunca vão acabar. E o filho precisa se sentir acolhido. Então eu sempre recomendo o diálogo pelo filho, por amor ao filho, por amor à criança. A criança merece crescer com os pais vivendo em harmonia, ou pelo menos os pais terem uma relação cordial. Isso é muito importante. Então, quando a guarda ela é fixada, ela é regulamentada, ela está no papel. O que importa é como funciona na prática. Se a questão da convivência está sendo boa para a criança, boa para os pais, o papel, a fixação da guarda é só para uma eventualidade. Caso uma das partes não cumpra o acordado e prejudique a outra parte, aí sim o acordo ele vai ser muito importante e ele vai ter que ser cumprido. A guarda vai ter que ser cumprida como ela foi fixada. E como eu sempre digo, a regra é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela substituiu a visão machista de que é a mãe que tem que ficar com o filho, que tem que cuidar do filho, que tem que criar o filho e o pai é o provedor. Guarda compartilhada dá a oportunidade do pai também participar ativamente da vida do filho. E é muito importante, tanto para a mulher, ela acaba tendo uma outra pessoa para dividir as responsabilidades em relação à criança, isso é muito importante. Então, eu sempre recomendo, em primeiro lugar, a guarda compartilhada. Caso ela não seja eficiente para o caso, aí sim vai se pensar em outros tipos de guarda, em outras possibilidades de guarda, que eu vou falar num próximo vídeo. Vou explicar sobre os outros tipos de guarda que o ordenamento jurídico brasileiro permite. Espero ter nesse vídeo tirado as principais dúvidas sobre guarda compartilhada e guarda alternada. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar no Instagram, pode entrar no meu site e mandar e-mail para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!